Diversos setores foram afetados pela pandemia do coronavírus. Empresas fechadas, pessoas isoladas e sem reservas financeiras. Como fechar a conta? E agora, no início do mês, boletos vencendo. Entre eles, aluguel e prestação de imóveis. O que fazer? Como fica o mercado imobiliário? A gente está aqui com o presidente do Sindicato dos Corretores de Londrina, de Imóveis de Londrina, o Marco Antônio Bacarin. Seu Marco Antônio, bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Como que está a situação do setor imobiliário em Londrina e região? Bom dia. Primeiramente, gostaria de parabenizá-la, pelo Dia do Jornalista. Obrigada. A você, a todos os que fazem esse importante trabalho para todo o país. Bem, o problema da relação imobiliária, ele já vem lá de trás. Você vê que a relação imobiliária começou em Roma, lá antes de Roma, e veio para o Brasil exatamente em 1919, que foi inserido, então, a lei de locação, foi inserido no Código Civil. Então, você vê exatamente há 100 anos, quando passávamos pela gripe espanhola, no mundo. Então, se vê que depois de 100 anos, a gente vem deparar com um problema que começou, que veio inserido na lei lá em 1919, 1920. Mas depois, há 30 anos atrás, o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem uma lei própria de locação. O Brasil tem uma lei própria, que é a lei de locação. Mas você vê, mesmo assim, na lei de locação, nós não temos nenhum artigo especial para esse tipo de problema que estamos vivendo hoje. Então, alguns têm buscado, lá na primeira legislação de 1919, quando estava inserido as relações comerciais, as relações de locação estavam inseridas no Código Civil, então, certo? E lá ficaram um ou outro artigo ainda remanescente que hoje podem vir a ser utilizados. Tá. Então, o problema está aí, nós temos um problema gravíssimo para o nosso setor, porque nós temos, em Londrina, nós temos 2.500 corretores de imóveis que são profissionais autônomos liberais. Mas nós temos no Brasil 420 mil corretores, que são profissionais autônomos liberais. E temos mais de 120 mil empresas imobiliárias. Certo? E essas empresas imobiliárias, que normalmente trabalham 4, 5 corretores em cada uma, então nós temos uma população aí de profissionais liberais na ordem de 1 milhão no país, que hoje estão passando exatamente por esse problema, que é a dificuldade que as pessoas estão tendo para pagarem os aluguéis, principalmente. Exatamente isso que eu te perguntar. Quem comprou, como paga as prestações? E quem vive de aluguel, dá para renegociar? Isso. Como eu disse, como a gente não tem artigos específicos na legislação para esse tipo de problema, você vê que de sexta-feira para cá, sexta, sábado, domingo, o governo já editou 10 medidas provisórias, onde tem artigos que dizem respeito a esse problema, o problema das relações comerciais na área de locação e do pagamento das prestações. Então, nós ainda temos que pegar esse final de semana, pegamos esse final de semana e estamos destrinchando essas medidas provisórias para ver quais são os artigos que vão afetar diretamente a esse tipo de atividade. Nós não temos ainda uma definição para isso. O que está valendo é que haja um bom senso, e essa é a recomendação de todas as entidades, tanto do sindicato como da federação e do Conselho Nacional, de que haja um bom senso nessa relação, na solução dessa relação que existe entre o inquilino, o proprietário do imóvel e o inquilino, para que as partes tenham menos prejuízo. Tem que ser bom para todas as partes, Sim. Temos que tentar. É a questão do conversar. Acho que o diálogo, nesse momento, vai ser extremamente importante. Isso. Já que não existe uma lei que vá definir. Exato. Nós temos uma relação um pouco diferenciada entre o imóvel comercial e o imóvel residencial. O imóvel residencial, normalmente, a maioria dos casos, as pessoas continuam morando no imóvel, estão morando. Então, estão desfrutando do bem ali daquela relação que foi feita. No imóvel comercial, na grande maioria dos casos, ele não pode desfrutar daquilo ali, porque ele está proibido de abrir o comércio. Exatamente. Então, há uma diferença. Então, nessa parte aí, há uma possibilidade de buscar alguns artigos que estão lá no Código Civil ainda, que já previam que pode haver uma renegociação dos contratos de locações,
porque há um impedimento da realização da atividade pela qual o contrato foi feito. Certo? Mas, de qualquer forma, o que a gente tem recomendado e tem pedido é que haja esse bom senso. Primeiro porque, você vê, na relação de locação, de cada 3 imóveis locados, 2 são para subsistência. Então, são pessoas que alugam o imóvel e sobrevivem daquela renda. Entendi. Né? Então, quando você deixa de pagar o aluguel, você também está criando um problema para aquele que vive daquela condição. É uma reação em cadeia, né? Exatamente. Então, cria uma dificuldade muito grande. Sim. Né? E isso é o que o sindicato e as entidades do Conselho têm pedido, que nesse primeiro momento, até que a legislação não estabeleça as regras mais definidas, né, que haja um bom senso na negociação. Faça a negociação. E, afinal de contas, também fazem aí 15 dias, né, que os imóveis comerciais, por exemplo, estão fechados. São 15 dias. Mas, então, se não dá para pagar o mês inteiro da locação, vamos pagar metade, pelo menos. Né? Vamos conversar e vamos negociar para que as partes não sejam prejudicadas. Né? Nós temos aí os corretores de imóveis que fazem o trabalho de profissional autônomo, eles são autônomos, então, sem essa atividade, eles ficaram sem renda também. Tá certo. Obrigada. A gente conversou com o presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis de Londrina, senhor Marco Antônio Bacari. Muito obrigado, senhor Marco Antônio. Foi um prazer recebê-lo aqui. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Obrigada. A gente vai para o intervalo rapidinho. Você não sai daí, que o Tarobá Cidade volta já já.